A paz do Senhor Jesus, bom dia. E aqui estamos nós para o nosso encontro diário, para o nosso tempo especial com Deus, para esse tempo de aprendizado. E como o Senhor tem sido fiel, não é verdade? Como o Senhor tem nos surpreendido, como o Senhor tem realizado coisas além do que nós imaginamos, né? Desde ontem à noite eu estou com este versículo no meu coração. Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Ele nos surpreende a cada manhã. Ele ministra sobre nós o seu querer e a sua vontade. Não existe coisa mais especial do que estarmos aos pés do Senhor. Não existe coisa mais especial do que estarmos vivendo a profundidade de um relacionamento íntimo com Deus. Poderíamos ter tantas coisas, mas sem a presença de Deus não somos absolutamente nada. Sem a glória e a graça de Deus não somos nada. É ela que nos motiva a cada dia, é ela que nos impulsiona a caminhar a cada dia, é a presença de Deus que nos norteia, é a presença de Deus que nos restaura, é a presença de Deus que nos levanta. Permita a Deus que o nosso coração se incendeie de uma forma tão grande pelo desejo dessa presença. Permita a Deus que nós ansiamos de uma maneira tão profunda por essa presença. É o que nós mais carecemos, é o que nós mais necessitamos. Bom dia, Tati. Bom dia, irmã Fátima. Bom dia, Graça e Paz, Miriam. Bom dia, Andréia. A paz. Glória a Deus que você está aqui. Bom dia, Tati Tomé. Bom dia, Rê. Estamos felizes. E antes de eu começar, eu queria compartilhar algo com vocês. Ontem, depois da live, né, eu fui trabalhar e o meu coração, ele ardia tanto, sabe, por Deus. Ele ardia tanto pelo Senhor. Um desejo tão grande de ir além, de mergulhar nesse Deus, não apenas de ouvi-lo, como disse Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós temos essa percepção e essa experiência de realmente mergulharmos em Deus, tudo muda na nossa vida. E eu estava lendo ontem, ouvindo a paz do Senhor, Rose, bom dia. Eu estava lendo ontem, ouvindo, na verdade, a leitura de um texto de um grande homem. Ele morreu em 94, mas ele foi um dos grandes avivalistas do século passado, e o seu nome é Leonard Ravenhill. E bom dia, Jaqueline. E como Deus, ele ministrou meu coração, um homem sedento de Deus, e uma das coisas que na leitura havia era isso. Bom dia, Jeane. Era isso, precisamos ir além, precisamos buscar mais a Deus, não podemos nos conformar e nos cultos aos domingos apenas irmos à frente depois da ministração e nos ajoelharmos e dizermos: Deus falou comigo. Mas precisamos levar essa presença para as nossas casas e como prova cabal de que realmente o Senhor falou conosco, vivermos uma mudança, vivermos uma imersão em Deus. E eu digo ao Senhor: Senhor, quero isso nesses 40 dias de devocional, de oração. Como o Senhor, Ele tem tratado partes minuciosas da minha vida. Não simplesmente trago uma palavra para que as pessoas ouçam, mas ele tem tratado. Eu acredito que como Isaías, né? Quando Isaías teve uma visão profunda da glória de Deus, quando Isaías chegou ao ápice de uma revelação de Deus, Isaías não disse: ai disso ou ai daquilo, mas ele disse: ai de mim. E nós conhecemos quando nós estamos realmente sendo imersos em Deus, quando nós olhamos para nós e entendemos que precisamos ser transformados, conseguimos ver as nossas falhas, conseguimos ver o que há de errado em nós e queremos ir além. E eu falo que esses devocionais de oração, ele tem me levado a isso, a um confronto. A cada ministração eu fico olhando e dizendo: Deus, isso precisa ser transformado na minha vida. Pode parecer uma maluquice. Bom dia, Lígia, a paz. Pode parecer uma maluquice para você, mas praticamente todos os dias
eu ouço novamente o devocional. Então, durante o dia, eu estou trabalhando, mas eu coloco o meu fone de ouvido. Bom dia, Elaine, a paz, saudade de você. E quantas vezes? Bom dia, Cris, a paz. O Senhor, Ele vem. Bom dia, Gi. Ele vem e Ele vai trazendo aquilo ao meu coração. E Ele vai lançando luz. Bom dia, Rê. E eu quero dizer a você, se você porventura ainda não entrou nesse nível, faça. Sabe, ouça cada devocional, ouça cada manhã, mas não direcione, isto serve para o A ou para o B, não. Diga, Senhor, isso é para mim. Esses 40 dias são 40 dias de imersão em Deus, são 40 dias de transformação, são 40 dias que Deus está nos levando a compreender, a entender o real sentido de uma vida de oração. E eu também estou doida para ir para Angra. Em nome de Jesus, vou para Angra sim, e vou aí na sua casa, ficar aí na sua casa. Bom dia dos anjos, a paz. Bom dia, Adri, a paz do Senhor. E que nós vivamos isso, que esses dias de devocional não sejam dias de devocional, mas sejam dias realmente de mergulharmos em Deus. A paz do Senhor, Ivan, Deus abençoe, bom dia, e que o Senhor, Ele vá falando ao nosso coração, vá nos transformando. Eu sinto essa necessidade, sei que você também sente, e isso não é um chamado humano, é um chamado de Deus. É Deus chamando, é Deus falando, vem para mais perto, vem. Eu estou te convidando, vem para mais perto, vem, eu quero você mais perto, eu quero revelar a minha glória, eu quero revelar meus mistérios a você. E isso é extraordinário. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma oração em dias de questionamento. Quem já não viveu, já não passou por momentos de questionamento, onde o que Deus estava fazendo ou está fazendo parece totalmente incompreensível. Não é verdade? Todos nós já passamos. E nós vamos falar hoje sobre um homem que passou por um tempo de questionamento. O livro onde está inserida a história desse homem tem 3 capítulos. E, na verdade, os 3 capítulos são uma oração. Não existe um terceiro personagem. É simplesmente ele e Deus. E nós vamos falar sobre esse homem, como ele começa a oração. Bom dia, Lígia! Ah, meu Deus, logo cedo uma cliente encrenqueira não dá certo. 2, pai. Mas estamos aqui. E Deus tem uma palavra para sua vida, Lígia. E ele começa a oração de uma maneira, mas ele termina de outra. O que acontece? O que fazer quando Deus não responde a minha oração como eu desejava? O que fazer quando a resposta de Deus parece que ela confronta a minha ideologia, a minha maneira de ver as coisas? O que fazer quando pedi algo para Deus e de repente parece que está vindo algo totalmente contraditório? O que a oração faz? O que vou fazer? E nós vamos falar acerca deste homem. Quem é este homem, Alessandra? Nós vamos falar nesta manhã sobre Abacuque. Amém? O nosso texto, para você já ir abrindo a palavra de Deus, ele está no livro de Abacuque. Abacuque, se eu fosse falar da oração, eu leria os 3 capítulos. Então, eu encorajo a você para que você leia os 3 capítulos. Talvez você diga, Alessandra, eu não consigo entender Abacuque. Você não conseguia. Porque depois desse devocional você vai entender perfeitamente o livro de Abacuque. Não vai ter nenhum mais incógnita para você. E você vai ler agora com outra ótica, tá bom? Então eu encorajo você a ler todo o livro de Abacuque, porque na verdade o livro inteiro de Abacuque é uma oração. É Abacuque falando e Deus respondendo. Não tem outras pessoas aqui, é só isso. Mas, para dar ênfase, o nosso texto base será hoje em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Amém? Antes de nós lermos, já vamos orar.
Vamos orar pedindo ao Senhor que a bênção dele esteja sobre nós, que ele traga princípios poderosos, que ele nos imerja de uma maneira tão profunda nessa vida de oração. A paz do Senhor, Celina, Deus te abençoe, minha linda. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com confiança. Nós nos achegamos a Ti, Senhor amado, com humildade. Nós nos chegamos a Ti, Senhor meu Deus querido, clamando por Ti, reconhecendo a nossa, Senhor, fragilidade, a Tua grandiosidade. Sabemos, Senhor meu Pai, que só o Senhor pode fazer. Senhor, sabemos, ó Pai, que Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações, o nosso coração. Não há nada diante, Senhor, dos Teus olhos que passe desapercebido. Tu vês, Senhor, Tu sabe. Oh, Deus, vem nesta manhã, Senhor amado e Jesus querido, arranca, Senhor, aquilo que talvez cause angústia, tristeza e traz o vinho novo. Oh, meu Deus, sei que o Senhor está fazendo algo grande, sei que o Senhor está trabalhando e às vezes, Senhor amado, estamos como esse profeta, sem compreender muito o que está acontecendo, mas hoje, Senhor, queremos orar sim, ó Pai, orar com toda a profundidade do nosso coração, mesmo em dias de questionamento, oh meu Deus, e queremos terminar a nossa oração como Ele terminou, celebrando. Pai, vem nesta manhã, porque sem a Tua presença nada tem graça. Sem a Tua presença, Senhor meu Pai, tudo é totalmente infrutífero. Sem a Tua presença, Senhor, estamos fadados, ó Pai amado, a uma vida cansativa de religiosidade. Mas com a Tua presença, Senhor amado, somos imersos em Deus. Com a Tua presença, Senhor amado, contemplamos o que está por vir. Com a Tua presença, Senhor amado, vivemos de fé. Oh Pai, eu clamo por tantas pessoas que irão assistir esta live, outras vão assistir agora. Pai, que haja um mover do céu em cada casa, em cada local de trabalho, que haja um mover do céu em cada vida, que haja, Senhor, um agir como nós nunca imaginamos. Meu Deus, nós clamamos. Há uma sede de Ti, há um desejo, Senhor, de Ti. Senhor, não queremos apenas falar de Deus, queremos falar com Deus, queremos, Senhor, ver, ó Pai amado, as Tuas mãos. Senhor amado, não simplesmente trazendo, Senhor, meu Deus querido, presentinhos, mas nos transformando. Aquelas mãos, Senhor, que afeiçoaram, que moldaram a Adão, porque, Senhor, ao sol o Senhor disse haja, à lua o Senhor disse haja, mas a Adão não, Senhor. O Senhor pegou o barro, o Senhor formou, o Senhor modelou. Senhor, nós precisamos ser modeladas por Ti nesta manhã. Nós não precisamos, Senhor, de algo instantâneo. O relacionamento de Deus não é fruto, Senhor, de instantaneidade. Senhor, relacionamento com Deus é fruto de propósito, de processo, Senhor amado, de imersão, Senhor, sim, de sermos modeladas, que as Tuas mãos, Senhor, estejam nos modelando, e quando as Tuas mãos vão modelando, Senhor, as Tuas, Senhor, digitais ficam, somos marcados pelas Tuas digitais. Senhor, vem nesta manhã e nos modela, vem nesta manhã, Senhor amado, e faz as curvas da nossa vida, vem nesta manhã, Senhor amado, e trabalha nos detalhes mínimos. Vem nesta manhã, Senhor. Oh, Deus, nós não estamos numa produção, Senhor, meu Pai amado. Oh, Jesus querido, em grande escala, não, nós somos única. Senhor, o Senhor, meu Pai, não colocou Adão numa esteira e fez uma produção em grande escala, não, o Senhor tratou com ele na intimidade, modelou. Hoje, Senhor, que haja, Senhor, a mesma, Senhor amado, situação para cada uma de nós. Nos modela, Senhor, que as Tuas mãos nos modelem hoje. Marca-nos com as Tuas digitais, que quem olhar para nós, Senhor, enxergue a Tua digital. Essa é a diferença. Vem conosco hoje, senta-nos à Tua mesa. Senhor, nós não convidamos para que Tu venhas à nossa casa. Nós queremos ser, Senhor, imersas na Tua casa. Que o Senhor seja o anfitrião. Que o Senhor nos sirva nesse café da manhã. Que o Senhor, ó Pai amado, nos conte segredos que só são revelados aos íntimos. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ale. Glória a Deus. Gente, eu estava aqui orando agora e o Senhor trouxe uma revelação tão profunda agora na oração. O Senhor falou sobre o meu coração sobre sermos modeladas. E eu falei, meu Deus, não é? Ele modelou Adão. E o Senhor quer nos modelar também. Amém? Então vamos lá? Vamos para o nosso texto? Abacuque, capítulo 3, versículo de 1 e 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então vamos ali, vamos mergulhar agora em Abacuque. Exato, Jane, nos modela. O livro de Abacuque, como eu disse para vocês, é um livro que as pessoas apenas leem 4 versículos. Aviva, Senhor, a tua obra e ainda que a figueira não floresça. Mas o livro de Abacuque traz uma história, há uma história por detrás do livro de Abacuque. O livro de Abacuque nos fala de um homem que vive num período negro, mas um homem que continua sendo íntimo de Deus. Aonde ele vive, um homem que vive algum tempo antes do cativeiro e algum tempo depois do último grande avivamento que Judá viveu sobre o reinado do rei Josias. Josias havia morrido, seu filho agora estava reinando e agora Judá entra numa verdadeira decadência. Judá entra num verdadeiro declínio. Judá agora perde os seus princípios, mas a beleza de tudo é que mesmo Abacuque vivendo nesse tempo de tanto pecado, e ele fala sobre o pecado que está acontecendo em Judá, mesmo vivendo em um período turbulento, Abacuque mantinha o seu altar de oração. Abacuque era íntimo de Deus. Nós não vemos um Abacuque religioso, nós vemos um Abacuque de um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de dizer, Senhor, eu vou orar e vou esperar a tua resposta. Abacuque era uma pessoa contemplativa. Abacuque, ele não tinha pressa na sua oração. E nós vamos entender isso hoje. Abacuque não era um homem que dizia, estou orando, tchau, vou embora. Não. Abacuque sabe esperar. E nós vamos hoje entender isso. Termos orações contemplativas. Termos o teu período da oração onde você para de falar para ouvir o que Deus vai falar. Abacuque tinha um nível de relacionamento com Deus profundíssimo. A vida de oração que Abacuque tinha era uma vida profunda. E a vida que Abacuque tinha, a maneira como Abacuque enxergava a oração era uma outra dimensão. Se eu pudesse falar de homens que tinham um nível muito profundo do conhecimento da oração, Abacuque estaria entre eles. Abacuque, ele começa clamando. Pelo quê? Ele começa clamando. Se você puder abrir sua Bíblia, se você estiver num lugar que você possa abrir sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, tá? É um livro tão pequenininho e eu não quero nessa manhã que você simplesmente me ouça falar. Eu quero que você compreenda o livro de Abacuque, você compreenda a vida de oração de Abacuque, você compreenda quem era esse homem e você entenda que Deus quer te levar a esse nível de oração. É a esse nível. Abacuque hoje será o seu modelo de homem de oração. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, eu sei que você irá aproveitar e extrair muito mais dessa manhã, ok? Então, Abacuque, ele começa clamando, pedindo uma restauração. Ele queria um verdadeiro renovo, um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque Judá estava vivendo um período terrível. Okay? Ele olha e ele diz assim, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ele estava dizendo, Senhor, eu estou cansado de orar.
e parece que tu não me ouve. No capítulo 1, versículo 2, ele diz exatamente isso. Até quando clamarei, Senhor, e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência? Ele está dizendo, até quando eu vou denunciar o pecado que está aqui? Até quando eu vou falar das coisas que estão erradas? E o Senhor não salvará? O que quer dizer isso, não salvará? Ele está dizendo, até quando, Senhor, eu vou gritar e tu não vai restaurar esse povo? Até quando eu vou orar e tu não vai mudar? O que ele queria? Ele queria uma transformação, ele queria uma restauração, ele queria ver a nação de Judá sendo transformada. E Abacuque diz, eu estou orando e tu não está me respondendo. Então eu aprendo outra coisa. Abacuque era um homem insistente na oração. A paz, Val, que saudade da sua vida. Abacuque era insistente na oração, ainda que Deus não respondesse, porque ele está dizendo aqui, até quando? Então isso quer dizer o quê? Que ele já vinha orando há tempos e não havia resposta. Então um princípio, ainda que o silêncio de Deus perdure, eu continuo no altar da oração. O que me faz ser um homem ou uma mulher do altar da oração não é orar e ter respostas muito rápidas, é orar e mesmo diante do silêncio de Deus eu continuar orando, porque o que me move não é a resposta, o que me move é a intimidade, o que me move não são os milagres, o que me move é a presença dele. Então eu vejo um Abacuque persistente na oração. Abacuque queria que Deus restaurasse, que Deus mudasse a história de Judá. Mas aqui nós vamos vendo algo interessante. Ele não se conformava, ele queria ver mudança porque ele viu o declínio de Judá e chega um momento que Deus responde. E vamos ver aonde Deus responde? Deus responde no versículo de número 5. Deus responde e diz assim: olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Preste atenção, se eu ouvisse Deus falando isso, demorei a orar, Deus responde, vou fazer uma obra grande. Vou fazer uma obra maravilhosa que vocês não vão, que quando eu contar ninguém vai acreditar. Eu imagino que o coração de Abacuque foi a mil. Poxa vida, Deus vai fazer grande. Mas agora eu deixo uma pergunta. O meu grande é como o grande de Deus? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, a ótica de Deus é diferente da nossa, o modo de Deus operar é diferente. No versículo 6, bom dia Wesley, glória a Deus! Você é especial demais, meu amigo, e estou honrada de ter você aqui no meu quintal hoje. E eu acho interessante, Deus não responde como... O ato maravilhoso que Deus faria não tem a ver com o que Abacuque pede. Ele diz assim: eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. O que Deus está dizendo, Alessandra? Abacuque disse, renova o povo, Senhor. O povo está em pecado, Senhor. E Deus não responde. E Abacuque está já agoniado, porque Deus não está respondendo. Abacuque está dizendo, até quando eu vou orar, Senhor, e tu não vai responder? Aí Deus levanta, presta atenção, olha que coisa interessante. É um diálogo, é uma oração. É Deus e Abacuque. Eu quero que você termine essa live hoje entendendo o livro de Abacuque como você nunca entendeu. E amando, e entendendo que Abacuque era um homem de oração. Okay? Onde eu estou lendo? Abacuque, Márcia. Abra lá, Abacuque. Eu estou indo numa sequência, tá? Nesse momento eu estou no livro de Abacuque, capítulo 1, versículos 5 e 6. Abre aí e, ó, se você tem lápis de cor, vai marcando. Se você tem uma canetinha, vai fazendo as anotações. Alessandra, não, você vai entender a vida de oração. O que acontece quando Deus silencia, quando Deus responde como eu não quero. O que acontece? E o que a oração faz na minha vida? Então, vejamos lá. Abacuque vinha falando, Deus, eu estou orando e tu não está me respondendo. Senhor, tá difícil aqui, mas Senhor, muda a história. Deus então se levanta e diz, vou fazer uma coisa maravilhosa, vou fazer uma coisa extraordinária. E quando ouvirem, ninguém nem vai acreditar. Eu imagino que o coração dele vai lá, pá. Aí Deus diz, vou usar os inimigos para vir aqui, invadir e disciplinar vocês. Opa, peraí. Eu pedi para Deus restaurar e agora Deus vai usar os nossos inimigos para vir aqui nos disciplinar?
Eu imagino que Abacuque devia ter pensado, Senhor, era melhor tu ter continuado em silêncio. Deus trabalha numa outra dimensão da nossa. Deus não remenda, Deus transforma. E muitas vezes os caminhos que Deus vai usar vai nos confrontar. Às vezes olharemos para algo e diremos, é o diabo. E o Senhor dirá, não é o diabo, sou eu. Tem perseguições que elas não são frutos de Satanás. Deus está permitindo. Tem lutas que não são de forma nenhuma para nos matar. Na verdade, para você é uma luta, para Deus é uma porta de livramento para mudar a tua história. E aqui Deus está dizendo, vou fazer uma coisa maravilhosa. Gente, que coisa maravilhosa é essa? Eu não estou inventando. Por isso que eu estou pedindo para você ler a palavra, porque o livro de Abacuque é tão pouco falado que ninguém consegue entender. E nós não entendemos essa faceta de Deus. Deus está dizendo que eu vou fazer é maravilhoso. Vou levantar os inimigos para vir contra vocês. Onde tem maravilha nisso? O Senhor diz, se admirem, porque vou levantar o inimigo. Se admirem, porque vou permitir que os inimigos venham aqui. E aí eu olho outra coisa, Abacuque, apesar de ser íntimo, apesar de ser um homem de oração, ele não entende. Há momentos que nós não vamos entender o que Deus vai fazer. Olha o que Abacuque diz. Vamos continuar lendo aqui. Versículo de número 13. Diz assim. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas? Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, sabe o que Abacuque está dizendo? Senhor, eu sei que a gente é pecador, mas em comparação aos caldeus, a gente é muito melhor do que eles. Senhor, eu sei que a gente está errado, mas a gente é melhor do que eles. E tu está dizendo, Senhor, que tu vai usar eles para vir contra nós? Sabe, o Senhor dizia, eles vão rir de vocês, eles vão zombar de vocês, versículo de número 10, tá? O Senhor está dizendo, eles vão vir para disciplinar vocês, versículo de número 12. E aí no versículo de número 13, ele pergunta, Senhor, nós somos melhores do que eles, Senhor. Você já viveu isso, onde você diz, Senhor, eu sei que eu sou pecadora, mas em comparação ao fulano, eu sou melhor, Senhor. Estou melhorzinha. E por que, Senhor? E por que tu está permitindo que ele venha e se levante contra mim? Senhor, eu ainda oro, eu ainda busco, porque eu quero dizer para você hoje, não saia do altar da oração. Há uma resposta para você. Esse tempo está transformando a sua vida, esse tempo está mudando a situação, esse tempo está colocando tudo nos trilhos, e este tempo vai lhe levar a entender o propósito de Deus. Não questione. Abacuque ficou como eu e você talvez estejamos. Porque, Senhor, nós que tentamos fazer as coisas certas, apesar de errarmos, Senhor, vamos ser afligidos por alguém que é pior do que nós, Senhor. Por que, Senhor? Abacuque estava olhando e dizendo, Senhor, por quê? Por que tu permite que o ímpio venha oprimir alguém que é mais justo do que ele? Tipo assim, na escala de pecado a gente está melhorzinho, Senhor. Deus está no controle de tudo. Deus está trabalhando. O que para você parece ser uma desgraça, o Senhor chama, estou fazendo uma obra maravilhosa. Vivo isso todo. Pois é, Val, mas olha o que o Senhor diz. Estou fazendo uma obra maravilhosa. Deus não vê o processo, Deus vê o resultado. Você está olhando o processo, eu estou olhando o processo, e o processo está deixando a gente confuso, e o processo faz a gente até questionar, Deus está comigo ou Deus não está? Deus está comigo ou Deus está atrás do outro? Deus está dando razão àquele que é pior do que eu? E aí Deus olha, estou fazendo uma obra maravilhosa, estou fazendo uma obra maravilhosa. Eu declaro sobre a tua vida nesta manhã, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Por trás disso que parece ser injusto, por trás disso que parece ser opressor, por trás disso onde você não consegue ver
A justiça de Deus. Parece que Deus está a favor de quem está se levantando. Parece que Deus está a favor de quem não vive o que Ele quer. Mas eu quero dizer para você, Ele levanta hoje do trono, essa manhã, uma manhã profética, e Ele diz: estou fazendo uma coisa maravilhosa. Estou fazendo uma coisa maravilhosa. E o Senhor está dizendo que o que Ele está fazendo vai ser contado, vai deixar um legado. Neste momento é dor, neste momento, mas o Senhor diz, lá na frente você vai entender que esse caldeu, esse babilônico, esse inimigo que eu levantei contra você te forjou. Esse inimigo que eu levantei contra você te deixou melhor. Esse inimigo que eu levantei contra você mudou tua vida. Esse inimigo que eu levantei contra você te levou ao lugar que eu desejava. Esse inimigo que eu levantei contra você te levou a viver o meu propósito. Esse inimigo que eu levantei contra você se tornou, na verdade, a tua plataforma para chegar onde eu queria. Deus estava dizendo, é maravilhoso o que eu vou fazer. Vou levantar os caldeus para vir aqui, levar todo esse povo para o cativeiro. Mas lá, aí ele traz a resposta lá no livro de Jeremias. E quando vocês estiverem lá, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! O Senhor está dizendo, é maravilhoso, vocês vão passar por luta, eu vou deixar eles se levantarem sim. Mas isso vai mudar vocês. Então a nossa ótica de coisa maravilhosa não é a mesma ótica de coisa maravilhosa de Deus. A nossa ótica de enxergar isso é maravilhoso não é a ótica de Deus. Abacuque estava dizendo, Senhor, tu não me ouve. Aí de repente Deus diz, estou te ouvindo. Aí Abacuque diz, Senhor, vem aqui, conserta tudo, faz esse bom dia, Silene, faz esse povo ficar todo mundo bonzinho, Senhor, restaura esse povo, é teu povo. Aí Deus diz, vou fazer uma coisa muito boa, Abacuque, maravilhosa, vou levantar o inimigo. Vou levantar o inimigo. Então eu quero dizer para você, continue no teu lugar. O caldeu que se levantou é propósito de Deus e para te deixar melhor. E para forjar a tua vida. Esse processo não vai te matar. E nós vamos ler aqui que Abacuque vai dizer exatamente isso. Nós não vamos morrer. Abacuque não foge. Eu acho interessante. Porque talvez se fosse eu, depois de Deus responder isso, ó, eu falava, tô indo embora do altar da oração. Não quero mais saber de orar, não. Peraí. Passei tempo orando. Passei clamando. Tanto que cheguei a dizer, Senhor, tu não está me respondendo. Fui tão intensa na minha oração. E aí Deus vem e diz, vou fazer uma coisa maravilhosa. E a coisa maravilhosa é deixar que o inimigo sobressaia. É deixar que o inimigo se levante. Vou embora, não quero mais saber de orar, não é? Mas Abacuque não vai embora. Abacuque não foge. Abacuque mergulha ainda mais. Que coisa poderosa. Você está gostando do livro de Abacuque? Eu estou amando. Abacuque, ele diz, não vou embora não. Aí ele vai para o capítulo 2. Deus está decidido, é isso que vai acontecer. Abacuque, ao invés de dizer, não quero mais orar. Porque eu orei para Deus restaurar e Deus disse assim que vou levantar inimigo. Eu não quero mais orar porque eu estou sendo humilhado e o inimigo está sendo honrado. Eu não quero mais orar. Eu não vou mais orar. Nada pode nos tirar do altar da oração. Deus está fazendo uma coisa maravilhosa, ainda que você não entenda. Deus está fazendo. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1, ele diz assim, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for questionado. Sabe o que Abacuque está dizendo? Eu vou me colocar como uma sentinela e eu vou ficar esperando. Que coisa linda! Ele diz, eu vou ficar aqui esperando. Deus está nos convidando a ter uma vida tão íntima de oração que nós entendamos que até ficar em silêncio esperando Ele é oração. Aleluia, aleluia, aleluia. O nível de intimidade de Abacuque estava mudando. No capítulo 1 ele diz, eu estou falando e tu não está me respondendo. No capítulo 2 ele diz, eu vou ficar em silêncio, Senhor.
Eu vou ficar aqui na torre de vigia, eu vou ficar aqui esperando. Oh Deus, eu sinto a presença de Deus, o Senhor, Ele está nos chamando hoje a emergir nele. O Senhor está dizendo, para de falar, para de falar, para de falar. Tenha um tempo comigo, tenha um tempo contemplativo. Oh, sobe na torre de vigia, fica na solitude. Torre de vigia não cabe 2 sentinelas, torre de vigia é um só. Sobe, torre de vigia, me dá uma visão ampla. Oh, e fica em silêncio e aguarda, 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 aguarda. Oh Deus, Deus está nos chamando nesta manhã, Deus está nos chamando, Deus está dizendo ainda que o que eu esteja fazendo não esteja de acordo com o teu plano. É maravilhoso. Naichou que assai, o Senhor está dizendo, mergulha em mim, sobe na torre de vigia e fique em silêncio. Ele diz assim, eu vou me apresentar, eu vou ficar em silêncio. Ele vai dizer, Senhor, eu tô aqui, ó, eu tava lá embaixo, eu tava falando, mas Senhor, subi. Torre de vigia é subir, eu fui para outra dimensão e eu tô aqui me apresentando, Senhor, tô aqui na torre de vigia e não vou falar mais nada, eu vou ficar esperando tu falar, oh, dei que assai. Gente, eu tô sentindo Deus aqui. Oh Deus, eu sinto Deus, o Senhor está trazendo respostas para a nossa vida, o Senhor está nos mergulhando nele. O Senhor está dizendo assim, para de questionar, o que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo é maravilhoso, mas estão me perseguindo. O Senhor está dizendo, o que eu estou fazendo é maravilhoso, oh, aleluia, mas estão falando de mim. O Senhor está dizendo, o que eu estou fazendo é maravilhoso, oh, mas eu não estou com o que eu estou fazendo é maravilhoso. Sobe, muda de nível, sobe na torre de vigia, oh, sobe no lugar que te dá visão, sobe no lugar que te dá uma amplitude do que está acontecendo. Vai para a torre de vigia e fica em silêncio, só contempla, só me adora, cria no teu coração um espírito adorador. Oh, aleluia, aleluia. Eu ouvia ontem algo e aleluia, e o pregador, ele dizia assim, fique tempo com Deus, fique tempo, ajoelhe, coloque um louvor e só fique ali. O Senhor está dizendo, sobe para a torre de vigia, muda de nível. Quando a gente está aqui embaixo, a gente tem altar de oração, mas o nosso altar de oração é só para isso, pedir. A gente fala, a gente passa 3 horas de joelho, falando, e Deus diz, para, muda de nível. Quando você mudar de nível, você vai entender que oração também é ficar em estado contemplativo, esperando eu falar. Você não está me ouvindo, o Senhor está dizendo, porque é só você que fala, deixa eu falar. Você não está me ouvindo porque teu coração está gritando, teu coração quer falar, e o Senhor diz, sobe para a torre de vigia, muda de nível, sobe para a torre de vigia e ouça, se apresente agora, não apenas como alguém que quer milagre, se apresente como agora um sentinela. Sentinelas aguardam, sentinelas esperam, sentinelas têm visão ampla. E eu acho interessante, ele diz, eu vou esperar. Eu não vou falar, eu vou esperar. Abacuque, ele mergulha em Deus. Abacuque, ele vai na profundidade de Deus. Abacuque não entendeu ainda, porque ele está dizendo, eu vou ficar esperando. E quando ele me perguntar, eu vou então entender o que eu vou responder. E eu acho interessante, ele diz assim, vou me apresentar e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou ficar aqui para ver o que eu vou responder, porque nem eu sei ainda. Eu estou com a minha mente, mas eu vou ficar aqui.
Abacuque, ele estava imerso em Deus. Não estou entendendo, Senhor. A nossa visão agora está meio diferente. O que tu chama de maravilha, eu chamo de castigo. O que tu chama de maravilha, eu chamo de prova. O que tu chama de maravilha, eu chamo de abandono. Mas, Senhor, se tu está dizendo que é maravilha, então eu vou ficar aqui na torre de vigia para entender. Eu vou ficar em nome de Jesus. Se você não absorver nada dessa manhã, entenda uma coisa. O que você está chamando de luta, de prova, de perseguição, o Senhor está chamando de maravilha. O que você está chamando de levante, o Senhor está chamando de maravilha. O que você está chamando de abandono, o Senhor está chamando de maravilha. Por quê? Porque é isso que vai te levar aonde Ele quer. É isso, não são os aplausos, é isso, é a humilhação. Mas eu estou sendo muito humilhado. É isso. Para você é prova, para Deus é maravilhoso. E se o teu coração está ainda em guerra, sobe para a torre de vigia, muda de nível. Abacuque, ele vive isso, meu Deus. Abacuque, ele olha. Abacuque não foge, não vai embora, mas ele se aprofunda. Ele diz, não, já falei demais. Eu já chamei a vila inteira para vir para minha casa fazer campanha. Não é que Deus não é, que é contra. Eu amo. Aqui no meu país eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu sei que Deus vai fazer. Mas quem me conhece no Brasil sabe que a minha casa era sempre assim, campanha de oração, vamos orar, vamos buscar Deus. E isso é maravilhoso. Mas existe um momento que Deus está dizendo para você, muda de nível, sobe na torre de vigia, fica sozinho lá. Fica sozinho. Em silêncio, espera eu responder. Muda de nível. E aí eu vejo algo interessante. Ele espera. E o Senhor diz assim para Abacuque, Abacuque, escreve a visão que eu vou te dar. Escreve com letras grandes, para quem passar consiga ler. O que, Senhor? O Senhor está dizendo a Abacuque, eu vou sim usar os caldeus para mudar vocês, mas sou um Deus justo. E no meu tempo, vou tratar com os caldeus. Não é uma coisa maluca, gente? Presta atenção. Deus diz, vou levantar os caldeus vão te perseguir, os caldeus vão fazer, os caldeus vão levar vocês cativos, os caldeus vão judiar de vocês. Mas quando vocês estiverem no ponto que eu quero, quando vocês estiverem transformados, eu vou vir e vou tratar com os caldeus. É como se Deus estivesse dizendo assim, nos meus filhos, só eu bato. Quem bate nos meus filhos tem que se ver comigo. Você já viu uma mãe? Eu tenho 3 filhos. Gente, eu posso falar o que eu quiser dos meus filhos. Falo o que eu quiser, mas não deixo ninguém falar. Eu posso, os outros não. Eu posso ver os defeitos dos meus filhos e falar, os outros não. Deus estava dizendo assim, tá bom, fica tranquilo. É maravilhoso, mas sou justo. Sou um Deus que conserta, mas sou um Deus justo. O Senhor está dizendo, escreve em letras grandes para todo mundo ver. Escreve lá que o justo vai viver da fé. Escreve lá que no meu tempo, eu vou tratar com os caldeus. Escreve, ei, na torre de vigia nós entendemos o futuro. Lá embaixo, quando a gente fica blá, a gente só quer saber de presente. Mas a torre de vigia, o Senhor revela o segredo, o Senhor olha para Abacuque, o Senhor diz, Abacuque, escreve para todo mundo ver que nesse momento é perseguição, é luta, é prova. Nesse momento estou forjando, nesse momento eu estou fazendo, mas no tempo determinado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O Senhor está dizendo, ó, porque a visão ainda é para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eu sei que a gente usa esse versículo para falar, né, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, até porque no livro de Hebreus tem uma citação semelhante. Mas eu quero dizer que, na verdade, esse versículo estava falando o quê? Olha, a visão que eu estou dando, que eu vou tratar com os caldeus, ela ainda vai demorar, mas vai acontecer. Alegre o seu coração. A história não vai terminar assim. Quando eu entro para a torre, quando eu subo para a torre de
vigia, quando eu começo a ser um sentinela, eu começo a entender, ei, a história não vai terminar assim, Abacuque. Ei, meu querido, minha querida, a história não vai terminar assim. Esse tempo que você está vivendo é necessário, é preciso. Deus vai te colocar em lugares elevados, mas do jeito que você está, você ainda não está preparada, não está preparado. Então Deus está te forjando e está se levantando caldeu de tudo quanto é lado, e está se levantando gente para judiar de você de tudo quanto é lado. Continua na torre de vigia. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, a história não vai terminar assim. Se eu fosse resumir o capítulo de número 2, eu resumiria nisso. Deus dizendo para Abacuque, a história não vai terminar assim, Abacuque. A história não vai terminar assim. Eu permiti, teve um processo, era necessário. O que para você é prova, para mim é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, sabe para você entender, Deus olhando e vendo alguém falar mal de nós, e ele falando, é maravilhoso. É doido isso, não é? Deus vê alguém nos perseguindo, ele olha, é maravilhoso. E você diz, Deus, que história é essa de maravilhoso? Ele diz, porque isso está te preparando para o que eu tenho na sua vida. Porque isso está te forjando. Porque isso está te fazendo não ser mais dependente dos aplausos dos homens. Porque isso está te fazendo entender que sou eu que governo a tua vida. Porque isso está te levando a um nível de santidade, de renúncia muito grande. Porque isso está te levando a um nível de comunhão comigo. Porque isso está te levando ao altar. Então entenda, aos meus olhos é maravilhoso sim. Mas quando você chegar no lugar que eu desejo, eu vou mudar. A história não vai terminar assim. Eu libero essa palavra para a sua vida. A história não vai terminar assim. Abacuque sobe na torre de vigia para ouvir isso. A história não vai terminar assim. Os caldeus não vão ficar impunes. E então, depois disso, eu acho tão interessante que Abacuque começa a orar. Olha como vai mudando. Primeiro nível de Abacuque. Senhor, eu falo, e tu não me ouve, Senhor. Até quando? Tá revoltadinho. E tem hora que a gente fica revoltadinho. Senhor, eu já fiz essa campanha e tu não me ouve. Segundo estágio, eu vou subir na torre de vigia, vou ficar em silêncio, vou ficar esperando. Já mudou. Terceiro estágio, ele ora. Não é mais a oração do primeiro capítulo, não é mais, fico aqui só esperando uma resposta. Não, agora ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi tudo que tu falou e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Na ira, lembra da misericórdia. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que vai acontecer, mas ao longo dos anos. E eu acho interessante porque ele diz assim, ao longo dos anos, no meio dos anos. O que isso me aponta? Aponta para algo progressivo. Progressivo. A gente não gosta de nada progressivo. A gente gosta de coisa haja e ouve. Tem hora que é age e ouve, mas tem hora que é isso. A gente às vezes passa por cima de palavras quando lê a Bíblia e vai atropelando, mas aqui, Senhor, Leila, aqui o Senhor está dizendo assim, Abacuque está dizendo assim, no meio dos anos, progressivo. Senhor, eu sei que a gente vai fazer isso, vai passar por esse vale, mas progressivamente, Senhor, vai agindo, progressivamente, comecem, bom dia, Simone, comecem a entender que há um processo, Abacuque está dizendo, Senhor, no meio dos anos, e Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia, Senhor, lembra da misericórdia. Eu acho interessante, Abacuque começou a entender o caráter de Deus. Abacuque começou a compreender que o processo de Deus não é como o nosso. Você pode perceber que a oração dele, o desejo dele é o mesmo do capítulo 1. Ele quer que Deus mude a nação. Mas a forma dele enxergar mudou. No capítulo 1 eu vejo um Abacuque imediatista. Até quando, Senhor? Eu falo violência, e tu não ouve. Senhor, restaura. No capítulo 3, o pedido é o mesmo. Mas ele mudou. Senhor, aviva. Dá vida, torna da vida para ajudar. Ajudar está imerso no pecado. Mas, Senhor, ao longo dos anos, Senhor, eu não sou mais imediatista. Eu estou aqui esperando o
teu tempo, Senhor. Senhor, eu estou compreendendo que há um processo, Senhor. Eu estou entendendo, sim, que é progressivo. E aí ele diz, no meio dos anos, Senhor, a notifica, ou seja, no meio do tempo, Senhor, progressivamente tira da vergonha e traz honra. Senhor, progressivamente tira desse estado e coloca no outro. E, Senhor, na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia, Senhor, nos trata, Senhor, com doses de misericórdia. E aí eu oro e vejo assim uma oração totalmente submissa, ouvi, temi. Ele clama por vida, o mesmo pedido, mas agora de forma diferente. E aí ele começa a orar como? Do versículo 4 até o versículo de número 15, ele vai lembrando o que Deus já fez. Você está entendendo? Olha como muda. E eu quero te dizer uma coisa, nesse momento que você está olhando e falando, Deus, eu não estou entendendo, Senhor. Senhor, não olhe para o presente, olhe para o passado. Abacuque, ele começa a orar agora e ele começa a dizer, Senhor, olha, tu veio de Temã, ele está lembrando lá do Monte Sinai. Senhor, tu saíste com salvação para o teu povo. Ele está lembrando das vitórias que o Senhor deu para o povo de Israel. Senhor, com os seus cavalos marchasse pelo mar. Ele está lembrando o quê? Ele está lembrando lá da passagem do Mar Vermelho. Ele está lembrando. Ele está dizendo, Pai, nesse momento, às vezes está meio complicado para mim entender o que tu chama de maravilha. Mas, Senhor, eu vou lembrar, eu vou trazer à memória o que me traz esperança. A oração de Abacuque muda. Ele começa a lembrar, Senhor, tu veio. E olha, gente, eu convido você para depois que terminar você lê o capítulo, o livro de Abacuque inteiro. Mas olha, eu vejo, sabe, como ele descreve Deus como um guerreiro poderoso. Ele fala assim, olha, Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã, a sua glória cobriu os céus. Meu Deus, eu até me arrepio. A terra encheu o seu resplendor. Ele vai descrevendo Deus como um guerreiro. É um guerreiro que vem vindo, é um guerreiro. E o guerreiro vai passando, e o guerreiro vai vindo, meu Deus, que presença. E o guerreiro vai andando, e ele vai dizendo, e o guerreiro vem. E o guerreiro passa por cima do mar. E o guerreiro vai derrubando os cavalos dos inimigos. E o guerreiro vem, e o guerreiro vem, e o guerreiro vem. Era como se ele dissesse, se o guerreiro veio no passado, o guerreiro vai vir. E eu quero dizer pra você, eu sei que esse termo parece muito penteca, não é? Pentecostal, pois é, eu sou pentecostal. O guerreiro vai vir. O guerreiro vai vir. O guerreiro vai vir. Esse momento é momento de processo. Esse momento é momento de Deus te colocar onde Ele quer. Esse momento é momento de Deus chamar de maravilhoso o que você chama de perseguição. Esse momento é momento de Deus estar te preparando para o que Ele tem. Mas Ele está dizendo, a história não vai terminar assim. Por quê? Porque o guerreiro vai vir. Porque o guerreiro que já guerreou as suas batalhas lá no passado vai vir de novo. Porque o guerreiro que já se apresentou para ti pelejando vai vir de novo. O guerreiro virá. O guerreiro virá, aquele que anda, aquele que passa pelo meio do mar. Gente, você consegue imaginar o guerreiro? O guerreiro que olha e desfecha mar no meio e engole os egípcios. Você consegue ver o guerreiro? O guerreiro que quando os midianitas vêm para derrotar o povo de Deus, ele diz, Gideão grita, e Gideão grita, espada pelo Senhor e por Gideão, e dali a pouco aqueles homens começam todos a serem envergonhados. O guerreiro vai vir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O que movia Abacuque era isso, era a visão do guerreiro, era a visão daquele que tem poder, era a visão do soberano, era a visão daquele que está dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma coisa que está machucando vocês, mas é pro teu bem, eu estou moldando vocês, eu estou modelando vocês, mas entenda que eu continuo sendo guerreiro e eu vou vir, a história não terminará assim. Abacuque, ele continua orando. E Abacuque, na sua oração, ele expressa confiança, apesar da debilidade. Eu estou confiando, a minha estrutura está abalada, mas eu estou confiando. Onde que você lê isso? Versículo de número 15, ele diz, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Diante da sua voz, os meus lábios tremeram. Entrou a podridão nos meus ossos, a minha estrutura ficou abalada. Estremeci dentro de mim, as minhas emoções se mexeram.
Mas eu entendi que no dia da angústia eu vou descansar, porque ele vai vir contra o povo que nos destruirá. Sabe o que ele está dizendo? A minha estrutura está abalada. O que eu ouvi mexeu comigo, mexeu com as minhas emoções, mexeu com o meu físico, mas eu vou descansar no dia da angústia, porque a história não vai terminar assim. Eu vou descansar. Olha a confiança. O meu estado emocional não tem nada a ver com a minha confiança. O meu estado físico não tem nada a ver com a minha confiança. O meu estado mental não tem nada a ver com a minha confiança. Eu posso estar passando um momento onde as minhas emoções estão abaladas porque não estou entendendo o que Deus está fazendo, mas continuo descansando no dia da angústia porque sei que a história não vai terminar assim. Abacuque estava dizendo isso: vou descansar no dia da angústia, mesmo estando todo abalado, porque eu sei que a história não vai terminar assim. E aí ele termina, e vamos terminar também, né? Ele termina essa oração de 3 capítulos, revelando a transformação que houve nele. Capítulo 1, um homem: Senhor, eu falo e tu não me ouve. Capítulo 2, estou subindo para a torre de vigia, visão contemplativa. Capítulo de número 3, Senhor, ouvi, entendi, estou entendendo o processo progressivo. 4, estou debilitado, mas a minha confiança está viva. 5, ele começa a mostrar a minha fé incondicional. E aí ele canta, minha querida, canta. Ele olha e ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. E você gosta disso, não é? Ainda a figueira me fala de prosperidade. Então ele está dizendo aqui, ó: ainda que não haja prosperidade, vide me fala de alegria. Ainda que não haja fruto na vide, oliveira me fala de unção. Ainda que não haja unção na oliveira, os campos não produzam mantimento, provisão, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, não haja motivos para o sacrifício, as ovelhas eram usadas para o sacrifício, e nos currais não hajam vacas, fertilidade. Ainda que não tenha prosperidade, ainda que não tenha alegria, ainda que não tenha unção, ainda que não tenha provisão, ainda que não tenha motivo para sacrifício, e ainda que não haja fertilidade, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por que ele disse: vou me alegrar no Senhor? Porque ele já sabia o futuro. Porque ele já entendia: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Ele estava dizendo: pode acontecer tudo, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar nele. Eu vou me alegrar porque eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor fará. Oh, que coisa tremenda. E como você sabe disso? Ele diz: todavia eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar nele, porque ele é a minha força. E aqui, visão de futuro. Ele não diz: ele fez ou ele faz. Ele diz: ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Os pés das servas são velozes. Os pés das servas podem correr sobre rochas escabrosas, sobre lugares desnivelados, e eles não caem. Os pés das corças conseguem pular obstáculos. Ele está dizendo: ele vai fazer os meus pés como os das corças. Ele vai me dar velocidade. Ele vai me dar equilíbrio. Ele vai me fazer saltar. Ele vai me fazer correr em direção ao que eu preciso. Irmão, você pode tentar pegar qualquer animal na selva, mas tenta pegar uma corça. Você vai ter que correr muito. Elas são ligeiras. Corças, veados, como você quiser chamar. E ele está dizendo: ele vai fazer. E ele vai me colocar nas alturas. Não está dizendo que é um homem, não está dizendo que é alguém. Não, a dependência dele mudou. Ele diz assim: ele me fará andar sobre as minhas alturas. Então eu quero declarar hoje, eu quero falar com você nesta manhã. Você é chamado para ter uma vida de intimidade como Abacuque teve.
Você é chamado para compreender que nem sempre Deus vai responder como você quer. Você é chamado hoje para entender essas verdades absolutas, mesmo em meio a um tempo onde ouvimos um evangelho triunfalista dizendo que Deus vai fazer tudo que você quer, porque se você é fiel, não. Nem sempre. Nem sempre o que você chama de bom, Deus chama de bom. E nem sempre o que você chama de ruim, Deus chama de ruim. Abacuque falava que era ruim. Deus dizia, é maravilhoso. Porque Deus não olha o momento, Deus olha o resultado. E o que você está vivendo vai resultar em algo extraordinário. Amém? Hoje, sai do primeiro nível de ficar dizendo, eu quero, responde. Vai para a torre de vigia. Tenha momentos de contemplação e de esperar a resposta de Deus. Deixe Deus falar. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Falamos mais porque achamos que podemos manipular. Nós somos seres que gostam de manipular. Não é você, não é eu. O ser humano gosta de manipular. O ser humano gosta de estar no controle. O ser humano gosta de dar ordens. E aí nós pensamos que podemos levar isso também para o altar da oração. E nós não podemos. Ele é absoluto. Ele diz, quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir, ele está dizendo, eu estou no controle. Então, fique, espere Deus responder. Não se renda, mesmo que o seu corpo físico, mesmo que a sua estrutura emocional esteja arrebentada, continue descansando nele, a história não vai terminar assim. E entenda o processo progressivo. Existem coisas que Deus diz, haja e age, e vai haver, vem a existência. Existem coisas que é processo progressivo. E talvez esse seja o mais dolorido, processo progressivo, não é? Porque vamos avançando dia após dia. Mas o interessante, o importante, a história não vai terminar desse jeito. A história termina com justiça, a história termina com restauração, a história termina com promessas cumpridas, a história termina com um cântico de adoração. E entenda que a tua fé não é movida pelo que você vê. Pode não ter prosperidade, pode não ter alegria, pode não ter unção, pode não ter motivos para adorar, pode não ter provisão, pode não ter fertilidade. Contudo, continue se alegrando no Senhor. Você não vive do que vê, você vive do que acredita. Isso mesmo, Márcia, vamos todos para a torre de vigia. E quando chegar lá, vamos nos apresentar. Estou aqui, Senhor. Não sou a mesma lá de baixo. Estou aqui na torre de vigia, só para esperar. Eu convido você, eu desafio você. Agora nós vamos orar. E eu também vou começar a fazer isso. A tirar um tempo de oração, mas um tempo diferente de tudo que nós já aprendemos. Ajoelhe. Coloque, sabe, um louvor baixinho, aquele louvor de adoração, não aquele louvor, sabe, egocêntrico, ou homem, não. Aquele louvor que fale de Deus. E fique ali um tempo, só mergulhando em Deus, só adorando, só adorando, só adorando. Sabe, alinhe os seus ouvidos ao céu. Como nós falamos ontem, entra nessa atmosfera, entra. E depois que você estiver imersa nessa atmosfera, a tua oração vai mudar. Você vai ter ajoelhado com uma lista de pedidos, mas depois esse tempo vai mudar. Depois desse tempo, aí você vai entender. Cheguei na torre de vigia. Chegamos na torre de vigia quando a nossa oração não é mais a oração do capítulo 1 de Abacuque. Chegamos na torre de vigia quando a nossa oração começa a ser a oração do capítulo 3, versículos 17 e 18. Quando nós olhamos, Senhor, não importa nada, pode tudo, tá? Eu vou me alegrar em Ti e eu vou descansar. Faça isso. Alessandra, mas demanda tempo, tira um tempo. Separa um tempo, separa lá 1 hora por dia. 1 hora. Fica uns 20 minutos ali de joelho só ouvindo aquele louvor, só deixando aquilo entrar dentro do teu interior. Só, sabe, declarando como serafim, santo, santo, santo é o Senhor. Mas, como diz, né, o pau tá quebrando, tá tudo ruim, tá tudo desabando. Não interessa. Estou na torre de vigia. Estou num lugar alto, estou longe. Santo, santo é o Senhor. Sabe, comece a declarar a grandeza de Deus como os 24 anciãos. Tira a coroa da cabeça e diz digno, digno, digno. Sabe, mergulha nisso.
Mergulha nesse tempo, mergulha nesse tempo. E quando terminar, tua oração vai ser diferente. Tua oração vai ser diferente. Oh, aleluia! Você subiu na torre de vigia com pedidos e mais pedidos. Mas quando terminar, você vai olhar, Deus, ainda que nada dê certo, eu continuo te adorando. A minha fé não precisa que as coisas deem certo. A minha fé, ela está em Deus. Eu vou me alegrar porque não vivo do momento. Eu sei que hoje estou no vale da humilhação. Mas tu vai fazer. Amanhã os meus pés serão como os das corças. Tu vai me dar velocidade. Tu vai me dar equilíbrio. E amanhã, Senhor, não é os homens. Não é ninguém dessa terra. Tu, Senhor, vai me colocar. E ele não diz sobre as alturas. Não tem competitividade aqui. Ele diz sobre as minhas alturas. Sobre aquilo que é alto para mim. Talvez o que é alto para mim não é alto para você. Mas para mim é. E se para mim é, ele vai respeitar isso. Amém? Vamos orar. Que manhã gostosa, que manhã maravilhosa, que manhã poderosa. Eu tô aqui assim. Eu vou terminar aqui agora. Eu tô tão assim, hoje eu não trabalho. Eu vou terminar aqui agora, eu vou pôr uma roupa e eu vou pegar um Uber e eu vou pra minha igreja. Eu vou orar agora. Eu tô aqui. Eu quero Deus. E se você tem oportunidade de agora tirar um tempo, sai dessa live agora, quando eu terminar a oração, e vai pro secreto, vai orar. Porque depois dessa palavra, gente, não tem como. Depois dessa palavra. Amém, Val, nós vamos orar agora pela sua família. Amém, nós vamos orar pelo pastor Ronaldo. Nós vamos orar agora. Depois dessa palavra, não tem como mais continuar do mesmo jeito, não. Amém? Estou aqui cheia de Deus. Amém? Nós vamos agora orar. E aí eu já vou para a igreja que eu quero orar mais hoje. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que presença. Quantos segredos o Senhor trouxe para nós nesta manhã, Pai. Oh Deus, a nossa vontade é ficar na torre de vigia só, Senhor, declarando que Tu és santo, Tu és bendito, Tu és adorado. Oh Deus, Deus, o nosso espírito, Senhor, ele se comove dentro de nós. Oh Deus, Deus, Tu que és o guerreiro, Tu que mantens o domínio, aleluia. Oh, aleluia, 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 move, Senhor. Ah, Deus, move o nosso interior, leva-nos ao que Tu deseja. Pai, Tu falou conosco hoje que aquilo que para nós parece, Senhor, vergonha, Tu chama de maravilhoso. Aquilo que para nós parece humilhação, Tu chama de maravilhoso, porque Tu não vê o ato, Tu não vê o processo, Tu vê, Senhor amado, o destino final. Ai, quantas perseguições se transformarão, Senhor, meu Pai amado, em honra. E quantos, Senhor, vales que estão, Senhor, na verdade, forjando e habilitando verdadeiras vozes proféticas para esta última hora da igreja na terra. Oh, Deus, 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 caldeus, que na verdade são verdadeiros instrumentos de Deus que estão nos forjando. Rei Joremenecala, Choromonde, Guiaçai, Uleibiante, Kelemenecala, Substui Devlácia. Aiô, menegai, chou, candaraço, nubiquiacer, quindevlaço. Deus, há uma presença muito grande, Senhor. Tudo está nos mudando de dimensão. Tu está nos tirando, dei, chou, viaçai, do capítulo 1 de Abacuque, Tu nos está levando para o 2, dei, que andaraçovia.
Oh, Deus, 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 não é mais tempo de brigarmos em oração e gritarmos até quando, mas é tempo, Senhor, de entrarmos na torre de vigia e falarmos: ficarei aqui esperando até que Ele fale. Oh, meu Deus, leva a tua igreja, o teu povo, Senhor, aqueles remanescentes que o Senhor tem escolhido, leva-os, Senhor, a esse tempo, leva-os a esse tempo, Senhor, porque, Senhor, a nossa fé é incondicional, ela tem que ser incondicional, não dependemos, Senhor, das circunstâncias para nos alegrarmos em Ti, não, Senhor, nós vivemos, Senhor, porque cremos, ó Deus, que poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais. Oh, meu Deus, eu quero agora orar pela irmã Val, pelo pastor Ronaldo, Senhor. Eu sei, Senhor, que eles perderam, Senhor, o sogro. Pastor Ronaldo perdeu o seu pai. Oh, Jesus querido, vem nesta manhã e traz o bálsamo, e traz, Senhor amado, oh, meu Deus querido, papai, o azeite, Senhor, e vai, Senhor, trazendo consolo. Os teus filhos têm te servido, Senhor, com tanta entrega. Os teus filhos, Senhor amado, têm, Senhor, aberto mão, Senhor. Conheço um pouco da trajetória, Senhor, meu Deus, da Val, do pastor Ronaldo, e, Senhor, meu Pai, como eles são, Senhor, tão leais ao Senhor, ao reino, Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor passe com eles, o Senhor, meu Pai amado, traga o conforto, o Senhor haja. Eu quero orar pela minha irmã, Senhor, pela minha amiga, Senhor, Márcia, a Márcia Coelho. Jesus, eu sei que o Senhor está fazendo uma verdadeira metanoia na vida dela durante esta semana, e eu sei, Senhor, que ela viverá também, Senhor, coisas grandes, porque como o Senhor ministrou nesta manhã, a história não vai terminar assim. Oh, meu Deus, eu oro pela Celina, Senhor, a Celina e o Wesley, Senhor, eu não sei se eles ainda estão aqui, mas eu quero orar por eles, Senhor, são dois, Senhor, meu Pai, duas pessoas, Senhor, dois, Senhor, cantores, dois, Senhor amado, adoradores, que o Senhor tem algo tão grande, Senhor, por toda a terra, mas Tu sabes, Senhor amado, os desafios que eles têm vivido, mas nesta manhã o Senhor veio trazer resposta. Oh, Deus meu, Senhor, a história não vai terminar assim, Tu tens um propósito maior, Tu tens algo grandioso, que menekalai jo kalase, que lemenekando romondo guiaçai, o leibianjo venegácia, Senhor, o que parece humilhação, Senhor, na verdade, meu Deus querido, é o Senhor forjando. Oh, Pai, o que parece, Senhor, meu Deus, vergonha, o Senhor chama de maravilhoso, porque, Senhor, meu Pai, irá lançá-los para o que o Senhor verdadeiramente tem. Fortalece, meu Deus, ainda que a estrutura venha estar abalada, a confiança tem que permanecer, Senhor, inabalável. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um que está aqui nos ouvindo hoje, Senhor, seja impactado por esta palavra. Somos a geração de Abacuque, Senhor. Os Abacuques, ó Pai amado, que sobem na torre de vigia, que, Senhor, acreditam na progressividade do Teu propósito e que, Senhor amado, não estão presos a situações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus e um dia de bênção e de vitória. Vai lá, depois que eu publicar, curte, compartilha, manda para muita gente e diga na legenda: o que você chama de perseguição, Deus chama de maravilha, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor.